Olá! Que bom que você está conosco neste momento para participarmos de mais um programa Abrindo a Bíblia. Você é bem-vindo, a sua presença nos traz muita alegria e, como sempre, nós vamos fazer aquele desafio. Você já compartilhou o link dessa transmissão com os seus contatos? Aquele amigo seu, aquele vizinho, aquele parente, aquele colega que você sabe que gosta de estudar a Bíblia. Este é o momento separado para abrirmos a palavra de Deus e juntos extrairmos preciosos ensinamentos para a nossa vida. Faça isso agora. Compartilhe o link dessa transmissão e convide outros para passar momentos agradáveis juntamente conosco, estudando a palavra de Deus. Se você ainda não deu o seu joinha, também dê o seu joia, porque isso é muito importante. O próprio YouTube entende que é um conteúdo excelente e ele mesmo começa a oferecer, essa transmissão, esse vídeo para outras pessoas. Então, compartilhe o link, dê o seu joia e participe ativamente, comentando, perguntando, para que possamos tirar o maior proveito desses momentos que passaremos juntos estudando a palavra de Deus. Nesta noite temos o privilégio de ter conosco aqui no estúdio o nosso querido amigo e irmão, nosso missionário lá de Carapicuíba, o irmão Jonathan Machado. Seja bem-vindo, irmão Jonathan. Muito obrigado e boa noite para o irmão, boa noite para todos os nossos amigos que acompanham também esse estudo. E mais uma vez, graças a Deus, nós temos a oportunidade de tirar alguns momentos para abrirmos a palavra de Deus e sermos iluminados através do seu Santo Espírito. Então, que nós possamos orar para que o Papai do Céu realmente possa nos dirigir aqui. Amém. É claro, antes de estudarmos a Bíblia, é fundamental orarmos, suplicarmos a iluminação do Espírito Santo para a nossa mente, porque as coisas espirituais nós as entendemos espiritualmente. Então nós precisamos que o Espírito Santo atue em nossa mente, ajudando-nos a compreender o que Deus deixou na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Então eu convido a todos que puderem para que neste momento nos prostremos diante de Deus, enquanto vamos fazer uma oração suplicando a sua presença conosco neste programa. Querido Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, o teu amado Filho, aqui nós estamos agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade que nos é dada de estarmos aqui para estudar a tua palavra, a Bíblia Sagrada. E agora, Senhor, eu te peço uma bênção especial em favor de nós que estamos aqui no estúdio, em especial em favor do irmão Jonathan, que é o nosso convidado especial para compartilhar os ensinamentos da tua palavra nesta noite. E eu também te peço uma bênção especial em favor de cada internauta. O Senhor conheces a necessidade de cada um, conheces o entendimento de cada um, e tu sabes também da necessidade espiritual de cada um, e venha falar ao nosso coração através das páginas sagradas que vamos ler nesta noite. Ilumina, Senhor, a nossa mente. Conceda-nos a unção do teu santo e bom Espírito. Nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Nós agora vamos estudar o assunto proposto para esta noite e continua o nosso desafio. Eu não sei se você estava bem no início, quando eu mencionei, o nosso desafio logo no início é: compartilhe o link dessa transmissão e também dê o seu joia. E uma outra informação interessante antes de avançarmos, antes de prosseguirmos no estudo. Outra informação importante é que, ao longo do que nós vamos estudar, se vier alguma dúvida na sua mente relacionada ao assunto, ou mesmo que não esteja relacionado ao assunto, você gostaria de entender tal assunto bíblico,
você faça isso utilizando um formulário que nós preparamos. Na descrição deste vídeo tem o link para este formulário. Também no chat, a produção está colocando aí no chat o link para este formulário. E você preencha, é bem simples, né? Você alguns dados básicos e coloca ali a sua pergunta, o seu questionamento, porque isso nos ajuda a, com estas informações, elaborarmos outros programas respondendo às perguntas, né? Procurando atender aos questionamentos, às perguntas, às dúvidas dos nossos amigos internautas, tá bom? Então nós contamos com a sua participação de forma ativa, convidando outros, assistindo e também interagindo pelo chat e principalmente preenchendo suas perguntas, questionamentos e dúvidas aí no formulário, tá bom? Nesta noite nós vamos estudar sobre uma das coisas ou a coisa mais tremenda que aconteceu no universo. Mas não simplesmente aconteceu, continua acontecendo. E quem sabe já aconteceu, com certeza, já aconteceu comigo e com você e com todos nós. Que coisa é essa, irmão Joel? O que é isso, irmão Jonathan? A coisa mais tremenda que já aconteceu e continua acontecendo no universo. Na verdade, é a parte mais triste da história deste mundo e também do universo inteiro de Deus, que é justamente o pecado. Nunca fez parte do plano de Deus, porque o pecado, parece que não, irmão Joel e amigos que nos assistem, Satanás coloca o pecado para nós através de um olhar que parece que ele é a melhor coisa que possa existir. Mas quando nós paramos para observar as consequências que o pecado traz, é algo realmente, como eu falou, tremendo, muito triste. É a coisa mais triste que poderia ter acontecido conosco. E nessa noite nós vamos tentar entender pecado. Todo mundo fala pecado, 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 mas o que é o pecado? Essa é a minha pergunta. E como podemos nos libertar dele? Será que existe alguma forma? Vamos procurar entender isso nesta noite com a graça do Papai do Céu. Amém. Então o irmão já comentou a primeira pergunta que eu iria fazer. O que a Bíblia revela sobre isso? O que a Bíblia apresenta sobre isso? O que é pecado? Qual a definição bíblica, teológica, né, dentro da palavra de Deus, sobre esta palavra que tanto se fala, né? O que é pecado? Na verdade, existe uma definição direta da palavra de Deus. Mas antes de eu ir direto nessa definição, eu quero esclarecer um pouquinho mais o quanto o pecado é uma coisa ruim para a raça humana e, na verdade, como diz a palavra de Deus, para qualquer nação. Não importa se é americano, brasileiro, não importa chinês, não importa qual seja a nação, o pecado continua sendo uma coisa ruim. Vamos ler? Vamos. Provérbios, no capítulo 14, no verso 34. 14. Eu quero fazer um desafio aqui, irmão Joel, para todos os amigos que estão nos assistindo, para pegarem a Bíblia também, abrirem e realmente conferirem se é exatamente assim que diz a palavra de Deus. E é assim que a nossa fé se fortalece. Com certeza. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui já. Provérbios, capítulo 14, no versículo 34. Posso ler? Por favor. Aqui está escrito assim, olha, a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Então, realmente, a Bíblia afirma o que nós comentamos aqui. O pecado realmente é uma coisa ruim. E, inclusive, fala que é uma vergonha. A parte do início do verso fala que a justiça engrandece a nação. Quando não há pecado, a justiça realmente enobrece a nação, torna um povo nobre. Mas, quando o pecado começa a rolar solto naquele povo, seja, como eu falei, em qualquer nação que seja, isso acaba sendo uma vergonha. E neste pecado aqui, antes de nós entrarmos diretamente na definição, nós podemos ver algumas coisas, por exemplo, violência. Violência, o que mais? Corrupção. Isso realmente é o próprio pecado na prática. Isso não acaba envergonhando a nação? Quando você fala assim, por exemplo, o Brasil, em alguns países que você vai, tem a fama de ser desonesto. O brasileiro tem fama de ser desonesto em alguns lugares. Isso é muito triste, muito vergonhoso, não é? Uhum. Tanto é que você vai
visitar algum país, de repente você entra no mercado, numa loja, vem um segurança atrás de você para ver se você não está roubando nada. É uma vergonha mesmo, o pecado é realmente uma vergonha para qualquer povo. O irmão falando isso, eu me lembrei de um colega, um grande amigo meu, que morou um tempo no Japão e, e ele fala japonês, né? Ele, a esposa, mas ele tem semblante de brasileiro. E ele contou isso aí várias vezes, que às vezes ele entrava numa loja e eles falavam em japonês, né? Brasileiro, brasileiro na loja. Aí eles já ficavam todos atentos. Que coisa Muito triste, né? uma vergonha. Realmente, como diz a palavra de Deus. Aconteceu isso comigo também. Nessas viagens agora que eu fiz aí uns tempos atrás, eu entrei numa loja na França e o segurança veio atrás de mim. Foi me seguindo corredor por corredor. Realmente é uma vergonha. A gente fica envergonhado pela nossa nação, né, que acaba ganhando uma fama ruim. Muito triste. Então, o pecado é isso, é uma vergonha. É uma das definições da palavra de Deus. Mas uma definição mais direta, irmão Joel, Sim. para a gente já entrar com tudo nesse assunto aqui e também já tentarmos achar alguma solução, é 1 João capítulo 3, no versículo 4. Essa definição aqui é bem direta mesmo, não deixa qualquer dúvida do que a Bíblia fala a respeito do pecado. Primeira carta de João, capítulo 3, no versículo 4. Aqui diz assim, olha, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então nós já vimos aqui que o pecado é uma vergonha, é uma coisa ruim, o mais triste que poderia ter acontecido no universo. E Papai do Céu já deixa bem claro para nós aqui que o pecado é a transgressão da lei. Mas que lei é essa, irmão João? Que lei é essa que está falando aqui? Na verdade, muito se fala hoje em dia, e eu acredito que se você der uma olhada aí nos vídeos, você vai encontrar alguma coisa falando sobre a lei. A lei de Deus, ela não foi abolida. Ela não pode ser abolida porque ela fala de amor. Na verdade, a lei de Deus é amor. Então, não pode ser anulada. Se a lei de Deus pudesse ser anulada, então toda essa corrupção, essa maldade, essa vergonha que às vezes nós sentimos, ela estaria sancionada, estaria liberada. Isso não vai acontecer. Não pode acontecer. E pelo contrário, do que popularmente se fala, aqui fala na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 12, que a lei, na verdade, ela te liberta. Então, o pecado aprisiona, mas a lei liberta. Então, essa lei de amor de Deus, ela tem a capacidade, sim, através de Deus, de nos libertar dessa vergonha que o pecado traz. Mas nós vamos tentar entender um pouquinho mais pra frente como. Muito bem. Então, a Bíblia define o pecado desta forma. O pecado é algo que traz vergonha para qualquer povo, qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer igreja, qualquer nação que esteja envolvida na prática deliberada do pecado, na prática consciente, né, do pecado. Isso traz prejuízos, né, traz vergonha, traz opróbrio. E o pecado que traz essa vergonha, esse opróbrio, de acordo com esse texto, aqui mostra claramente o que é ele. É a transgressão da lei. Uma pessoa que desobedece, que transgride a lei, não importa qual mandamento da lei, ela está cometendo pecado. Não é isso? Exatamente. E qualquer um pecado. Se você falar assim, não, mas eu vou guardar toda a lei, só esse aqui que não. Você está transgressor da lei. Se você der uma olhada na carta de Tiago, capítulo 2, os versos ali ao redor, você vai ver isso claramente. Então, o pecado é ruim, traz consequências ruins, e nós percebemos, acredito que todos nós, como eu falou, nós já passamos pela experiência do pecado, e podemos perceber claramente que a vergonha ou as consequências desastrosas que vêm junto com o pecado. Agora, a próxima pergunta que eu quero fazer é o seguinte, irmão Jonathan. Quando surgiu o pecado? O pecado sempre existiu ou ele surgiu em algum ponto da história do universo? Quando surgiu o pecado? Como nós abordamos aqui, o pecado nunca fez parte do plano de Deus. Então, obviamente, quando Deus criou todas as coisas, não havia pecado. Não tinha pecado. Ele começou a se originar em algum momento
Vamos ler? Sim. Ezequiel, capítulo 28, no versículo 14. Ezequiel, capítulo 28, no versículo 14 em diante, 14 e 15 nós podemos ler, e aqui deixa bem claro quando foi que começou a surgir o pecado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Então aqui o profeta Ezequiel está falando sobre como se originou o mal, o pecado, essa vergonha que nós vivemos hoje em dia. Infelizmente, se originou em alguém que tinha tudo para não ter pecado. Infelizmente, esse anjo que foi muito agraciado por Deus, que teve grandes privilégios dados por Deus, era muito capaz, muito inteligente, e recebeu diversos dons da parte de Deus, até um certo tanto da caminhada dele, fala aqui que ele era inculpável, ele era perfeito, até que de repente ele permitiu que o mal se originasse no coração dele. Ele permitiu que o mal fosse desenvolvendo, inveja, sempre querendo ser algo mais do que ele realmente era, e até o ponto de ele querer tomar o trono que pertencia ao próprio Deus. Então ele foi contra essa lei de Deus, a lei de amor, que é o amor tanto amor a Deus quanto amor ao próximo, que é a lei de Deus. E quando ele foi contra isso, o pecado começou a se originar no coração dele, e ele não ficou só para ele. Ele começou agora a passar este pecado para os outros também, tentar convencer a todos com quem ele entrava em contato a quebrarem também a lei de Deus. E infelizmente, ele veio aqui até o nosso mundo e conseguiu convencer Adão e Eva a também entrarem no caminho da transgressão da lei, do pecado. Então isso é um pouquinho da história da origem do pecado. Então nós entendemos com esse texto da Bíblia que o pecado ele se originou não aqui na Terra, na verdade ele se originou fora da dimensão do planeta Terra, né? E originou com esse querubim aqui, com esse anjo especial, que era perfeito, né? Mas até um momento que se achou maldade, iniquidade, né, no coração dele, na mente dele. Ele começou a maquinar o mal e corresponder com essa maquinação do mal, e ali surgiu o pecado. Então, não foi aqui na Terra. Aí depois ele trouxe o pecado aqui para a Terra. Não é isso? E infelizmente Adão e Eva caíram de patinho no pecado ali, né? Eles entraram junto no pecado e depois que eles foram ver as consequências. A Terra aqui, Deus planejou para que o ser humano vivesse para sempre e feliz. E não é a realidade que nós vemos hoje. Olha tantas mortes, a infelicidade que está por toda parte. Até eu gosto sempre de dizer, irmão Joel, que aqui na Terra nós temos pequenos momentos de alegria. Mas no decorrer do tempo, a maior parte do tempo é infelicidade, preocupação, ansiedade. Não é isso que tem acontecido? Totalmente fora do plano de Deus. Deus queria que nós fôssemos felizes e o pecado realmente, além de ser uma vergonha, traz infelicidade, morte, destruição, tudo que nós temos presenciado aí. Toda a violência e toda coisa ruim que tem acontecido neste mundo. Muito bem. Muito bem. O irmão lendo isso aqui, comentando que o pecado surgiu fora daqui, eu me lembrei de um texto lá de Apocalipse, eu não sei se está na sua relação de texto que o irmão separou para compartilhar conosco, mas... Não, mas pode compartilhar aqui. Eu me lembrei de um texto que está lá em Apocalipse capítulo 12. É porque há poucos dias, irmão Jonathan, eu vi um vídeo de alguém explicando que o pecado surgiu aqui na Terra e surgiu bem tempo depois da criação, mas o irmão leu aí na Bíblia que não surgiu com algum ser humano aqui, surgiu com esse querubim, né, e não foi aqui na Terra. Aí eu me lembrei de um texto que está aqui em Apocalipse 12. A partir do verso 7. É por aí assim, ó.
verso 7. Então, houve uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O dragão, o grande dragão, foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, o pecado, de acordo com o que está escrito na Bíblia, o irmão leu lá um texto no Velho Testamento, eu li um aqui no Novo Testamento, ele surgiu nos céus e depois, né, Satanás, com quem se originou o pecado, e os anjos que aderiram a essa rebelião, que ele criou ali no céu, esses foram lançados do céu e eles vieram aqui para a terra. Então, o pecado foi trazido aqui para a terra por Satanás e pelos anjos de Satanás. É verdade. E ajuda a trazer um pouquinho de luz aqui também. Por exemplo, ele estava no céu, ele era um anjo muito honrado, ele era um querubim ungido por Deus. Era aquele que podia estar direto na presença de Deus. Mas quando o mal, ele permitiu que o mal estivesse no coração dele, ele tinha lugar no céu, ele já não pôde mais ficar lá. Porque o céu é um lugar de harmonia, não tem vergonha no céu. Não pode haver vergonha, não pode haver pecado no céu. Então, quando ele permitiu que o pecado ficasse no coração dele, ele já não pôde ficar no céu. Então, nós já podemos aqui abrir um pouquinho e dizer que se nós queremos um dia ter a esperança de morar no céu, o pecado não pode estar no nosso coração. Não existe lugar para o pecado lá no céu. Satanás e os anjos que aderiram a essa rebelião, se juntaram a essa vergonha que é o pecado, eles tiveram que sair do céu. E foram expulsos, porque eles tentaram dominar o céu, né? Eles foram expulsos de lá e o local que eles encontraram para ficar, infelizmente, foi o nosso planeta. Infelizmente, só o nosso planeta cedeu e nós estamos vivendo essa vergonha perante o universo, perante Deus. Agora, o irmão abordou um aspecto aí muito interessante, porque quando Deus criou este mundo, a Bíblia diz que Deus fez um paraíso, né? Ele criou um jardim, era um verdadeiro paraíso, aquele jardim que ele criou lá no Éden. E ali colocou Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Só que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, transgrediram a lei de Deus, a ordem dada por Deus, e obedeceu a Satanás, em outras palavras, quando eles pecaram, a Bíblia diz que eles foram retirados do paraíso, né? Perderam o lugar. Então o irmão falou, lá no céu não tem pecado. Quando o pecado surgiu lá, ele foi expulso de lá, o pecado. O Jardim do Éden, que era um pedacinho do céu aqui nessa terra, literalmente, quando o pecado surgiu ali, o pecado foi retirado lá do Jardim do Éden. Né? E o Jardim do Éden, o pecado não entrou, porque a Bíblia diz que Deus colocou uns anjos ali com umas espadas que se revolvia para todos os lugares, não permitindo que o homem, nesse estado de pecado, entrasse lá dentro. Então o pecado não entrou, surgiu lá, mas foi expulso e não entrou mais lá. Então o Jardim do Éden ficou incontaminado. E para a gente poder voltar para aquele paraíso... Tem que tirar a contaminação também. Mas existe a esperança, é o que nós vamos ver aqui, né? Muito bem, muito bem. Por mais que o pecado seja uma coisa ruim, é uma vergonha realmente, nós temos a esperança de poder voltar para lá. Nós vamos tentar achar essa esperança. Eu quero só ver se eu entendi certo, irmão Jonathan. Número 1, a primeira pergunta. O que é o pecado? De acordo com o que o irmão mostrou para nós na Bíblia, o pecado é algo vergonhoso, não traz benefício, só traz prejuízos. E ele, assim, simplificando, significa desobediência a Deus, transgressão da lei de Deus. Não é isso? É isso mesmo. E quando, como, com quem surgiu? Ele surgiu com um anjo, que era anjo de luz, né? Que ao pecar se tornou diabo, se tornou Satanás. E surgiu não aqui na terra, surgiu lá no céu, mas foi expulso do céu e ele veio aqui para a terra. Não é isso? É isso mesmo. Então, aí nós falamos sobre a origem do pecado. O que é o pecado e como surgiu o pecado.
Internauta, eu não sei se você tem algum pensamento diferente do que nós comentamos aqui, baseado no que comentamos até aqui. Se você tem alguma pergunta, algum questionamento, preencha o formulário que nós temos aí. O acesso para esse formulário está na descrição desse vídeo, a nossa produção está pondo aí também no chat. Então você pode acessar esse formulário e preencher a sua pergunta, o seu questionamento. Irmão, e tal coisa, eu queria saber isso e mais aquilo. Vamos participar, para nós será um grande prazer estar lhe atendendo, né? E conforme seja, nós podemos fazer um programa especial respondendo alguma pergunta, assim, em destaque aí, né, que a gente julgar necessário, ok? Então a sua participação é muito importante. Combinado? Mas vamos avançar aqui, irmão Jonathan. Irmão Jonathan, o irmão leu o texto bíblico aqui, né, mostrando que o pecado é a transgressão da lei. Eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso. Qual é o papel da lei em relação ao pecado? Vamos procurar entender um pouco mais isso aí? Às vezes, podemos acabar nos confundindo e achando que o ruim, na verdade, é a lei. Satanás tenta colocar esse pensamento na nossa mente. E, na verdade, foi essa briga lá no céu. Ele queria que todo mundo desobedecesse a lei de Deus. Na verdade, ele queria que os anjos não respeitassem a lei de Deus. A briga sempre foi essa. Então, nós somos tentados a pensar de igual forma. De que a culpa, na verdade, não é do pecado. A culpa é da lei. Por que existe a lei para me condenar? E tem até algumas perguntas que o apóstolo Paulo faz para tentar ajudar a esclarecer um pouquinho. E faz parecer que, na verdade, a culpa do pecado é a lei. Mas será que é isso mesmo que fala a palavra de Deus? Vamos ver? Vamos ver? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 7, no versículo 7. De maneira muito clara, o apóstolo Paulo aqui define que não é assim. Posso ler? Por favor. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois, na realidade, eu não conheceria o que é a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, olha só que interessante. Eu acho muito até curioso que o apóstolo Paulo ele sempre faça essas perguntas e depois ele mesmo responde. Para nos levar à reflexão, né? Levar à reflexão. Até mesmo Romanos capítulo 13, versículo 31, ele pergunta assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Daí depois ele mesmo responde, ele fala, não, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. E aqui ele fala assim, que diremos então? A lei é pecado? Se a lei aponta o pecado e ela ressalta o pecado, então a lei é coisa ruim? Aí depois ele mesmo responde e fala, não, de modo nenhum, o problema não está na lei. Porque a lei, ela se resume em amor. Nós queremos esclarecer um pouquinho mais para frente aqui, mas a lei é amor. A lei não é coisa ruim. É verdade, sim, que através agora que nós caímos em pecado, que nós estamos fracos e estamos servos de Satanás, então isso pode parecer que a lei é algo inatingível de nós alcançarmos. Sabe o que o irmão falando isso aí, irmão Jonathan? Eu me lembrei de alguns filhos, às vezes em alguma fase da vida, na infância, às vezes na adolescência, os pais estabelecem limites e estabelecendo limites, coloca algumas regras. Filho, não faça isso. Filho, fique com o celular só tanto tempo. Filho, se você sair com seu coleguinha, tal hora você tem que estar de volta. Os pais, num certo sentido, dão leis, dão mandamentos, dão regras. Não faça isso, não faça aquilo, faça isso só até aqui, só até esse horário, tarará. E os filhos não têm uma visão assim tão ampla de certas coisas como os pais. Não entende os porquês, né? Aí, às vezes, tem filhos nessa fase que ficam chateados com essas regras. Ah, meu pai é chato, minha mãe é chato, não pode isso, não pode aquilo e tal. Acha que as leis são um problema. Fica chateado e com raiva dessas leis, dessas regras, desses limites. Mas, na verdade, esses limites, essas regras, essas leis que os pais dão, são um problema? É uma coisa ruim que vai fazer mal para os filhos? Na verdade, é o que o irmão falou. Né? O irmão falou que a gente precisa entender que a lei é amor.
O objetivo dos pais ao estabelecer isso aí é proteger os filhos, livrar eles de problema, de dor de cabeça. E Deus de igual forma. E Deus de igual forma. Deus tem o interesse de que nós vivenciemos o amor. Eu sempre gosto de fazer essa reflexão aqui, eu vou repetir. Você consegue se imaginar morando num lugar onde todas as pessoas obedecessem à lei de Deus? Que maravilha, né? Se ninguém fosse te roubar, se você pudesse ficar tranquilo completamente, ninguém fosse te enganar de forma alguma, não houvesse nada de pecado, seria um ambiente ruim? Que ou bom? maravilha um ambiente desse. Então, isso já nos mostra que a lei de Deus, na verdade, não é coisa ruim, é coisa boa. O ambiente que eu vivo e talvez que você viva, sim, é ruim e por causa da transgressão da lei, por causa do pecado. Então, até o apóstolo Paulo esclarece no final aqui. Ele fala, não, a lei não é coisa ruim. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, eu entendo, irmão Joel e amigos, que muito pelo contrário de ser coisa ruim, a lei de Deus, a lei que ele escreveu, quando ele separou o povo dele, ele escreveu essa lei aqui em palavras, em 10 aqui artigos, em 10 mandamentos, é justamente para nos mostrar aonde está faltando o amor na nossa vida. Ele fala assim, Jonathan, se você está cobiçando, é aqui que está faltando o amor. Tem que melhorar neste ponto. Se você não está sendo honesto, o amor está faltando é aqui na honestidade. Então você tem que demonstrar o amor com todas as pessoas que você entrar em contato. E eu entendo que é isso o objetivo da lei. Se não está obedecendo os seus pais... Sim, também, que está lá na lei de Deus, né? Honra o teu pai e tua mãe. Até que idade? Até completar 18 anos? Não, para sempre. Enquanto seu pai estiver vivo, você deve honra a ele. E esclarecendo um pouquinho mais do que nós estamos falando, irmão João, Romanos capítulo 13, no versículo 10, já que nós já estamos aqui em Romanos, 13, no versículo 10, o apóstolo Paulo resume de maneira muito clara o que é a lei de Deus. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor não pratica o mal. Então, se nós praticarmos o amor na nossa vida, pronto. Nós nem precisaríamos olhar para a lei inteira. Se houver amor no nosso viver diário, nas nossas palavras, nas nossas ações, pronto, nós já estamos guardando a lei. Quem ama, cumpre a lei. Cumpre a lei. E, olhando pelo outro lado agora, se nós decidirmos não cumprir a lei, nós estaremos amando. Rejeitando também o amor. Então, o amor não vai estar na nossa vida e, automaticamente, nós estamos longe de Deus, porque Deus é? Deus é amor. Deus é amor. Então, se nós queremos estar próximo de Deus, o amor também tem que estar na nossa vida. E, se está faltando amor na nossa vida, nós precisamos nos aproximar deste Deus e procurar seguir os princípios que Ele deixou. E o texto que nós tínhamos lido antes ali, o apóstolo Paulo esclarecendo que a lei não era coisa ruim, ele diz também, se vocês quiserem acompanhar aí, no versículo 12, fala que na verdade a lei é santa, justa, boa. Capítulo 7, verso 12. Versículo 12 do capítulo 7 de Romanos. Ele fala, não é coisa ruim, não olhem com olhos negativos. Então, eu vou trazer de novo aqui, irmão Joel, sim, para os nossos amigos, uma pergunta que sempre me fazem. Quando eu vou conversar sobre esse assunto com alguns amigos, eles falam assim, mas é possível? Tem como o ser humano? Acho que não é possível o ser humano guardar essa lei. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Isso aí é um alvo inatingível, não tem como nós alcançarmos. Mas, vou repetir aqui o que nós falamos. Deus é amor. Se nós nos aproximarmos de Deus, o amor dele vai entrar no nosso viver diário e quando nós menos percebermos, nós vamos começar a praticar o amor. Então vai ser muito fácil, porque este poder para cumprir e nos afastarmos do pecado, ele vem de Deus, não é nosso. Então, vou fazer uma afirmação aqui. Realmente é impossível nós obedecermos essa lei e nos afastarmos do pecado. Impossível por nós mesmos. Por nós mesmos. Mas se nós nos apegarmos ao amor de Deus, então sim, é possível. Ele prometeu isso e Ele quer isso de nós. Porque será que Deus não quer voltar a estar conosco? Com certeza. Será que Ele não quer que a gente tenha a oportunidade de ir ao céu ou voltar ao Jardim do Éden, que o ser humano, a raça humana foi expulsa por causa do pecado? É claro que sim. Ele já nos mostrou isso através de Jesus, não é verdade? Com certeza. Ele já nos mostrou isso através de Jesus e Ele quer
Até a palavra de Deus fala que se Ele já nos deu Jesus, Ele vai nos dar todas as coisas, inclusive a força para nós praticarmos o amor no nosso viver diário. A lei não é pecado, a lei é amor. A lei é amor. Muito, muito, muito bem. Então nós vimos aí com esses textos da Bíblia, né, que o irmão Jonathan compartilhou conosco, a relação que existe entre a lei e o pecado. De fato, a lei não é pecado, de fato, a lei não é uma coisa ruim, a lei são limites que o nosso Pai Celestial colocou para nós, os seus filhos, porque Ele nos ama, visando o nosso bem, visando vivermos em amor, amando a Ele e amando o nosso próximo. E quando nós fazemos isso, é uma maravilha, né? Então, a lei não é pecado, não é uma coisa ruim, a lei é coisa boa, o cumprimento da lei é o amor e a desobediência a ela é que é o pecado, né? Ela mostra o que é pecado. Ó, não faça isso, se você fizer aquilo, você está errando. Então, uma ilustração que nós podemos aplicar aqui, aqueles carros que têm sensor de estacionamento. Certo. Né? Quando você vai se aproximando de um objeto, de uma parede ou de um outro carro, o que acontece? Ele começa Piscar a apitar, ó, cuidado, você está chegando perto do limite, e se você desrespeitar isso, o que acontece? Bate. Você vai bater, vai ter prejuízo. A lei de Deus é basicamente isso, eu entendo. Ela é uma forma de Deus te alertar de que você está se afastando do amor. Ó, você está se afastando do amor, cuidado, cuidado. E se você bateu e fala, poxa, ó, você foi aqui que você falhou. É onde você pode pedir força para Deus para poder melhorar. Muito bem. Irmão Jonathan, agora vamos avançar. Vamos abordar agora um outro aspecto ligado a esse assunto do pecado. O outro aspecto é o seguinte: quando é que uma pessoa se torna um pecador? Quando ele se torna de maior, aos 18 anos, quando ele se torna adolescente, aí por volta dos 12 anos, na infância, mas que época da infância, com 5, 6 anos? Quando é que alguém se torna um pecador? Quando nos tornamos pecadores? Essa é a pergunta. Tem até algumas pessoas que falam assim para mim, irmão Joel e amigos, que falam assim, foi Adão e Eva que pecaram, não fui eu. Eu não tenho culpa nenhuma nisso. Eu não tenho nada a ver com o pecado. Então eu vou para o céu, Deus me ama, Deus sabe que eu tenho um coração bom, então eu estou tranquilo, não preciso me preocupar com isso. Mas a grande verdade que a Bíblia traz é que nós, depois que Adão e Eva caíram, se tornaram escravos de Satanás, nós estamos já presos no pecado, nós já nascemos no pecado. A palavra de Deus, em Salmos capítulo 51, no verso 5, irmão Joel, e você que está acompanhando aí também, abra a sua Bíblia e observe claramente como diz esse texto. Salmos quanto? 51, no verso 5. Infelizmente, nós já nascemos com pecado. E só para deixar mais claro ainda para nossos amigos aqui que estão assistindo, é que o salário do pecado, a palavra de Deus fala que é a morte. Então, nós já nascemos condenados a morrer por causa do pecado. Essa vergonha que existe, conforme nós lemos na palavra de Deus, nós já nascemos com ela. E aqui o salmista Davi deixa bem claro essa questão. O irmão quer ler para nós? Posso ler, sim. Salmo 51, no verso 5. Está escrito assim, olha: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Que triste isso. Não é triste? Muitas vezes nós olhamos para um bebezinho recém-nascido e nós pensamos assim, nossa, como é inocente. Olha só, como é um anjinho. Nós até usamos essa expressão, um anjinho. Mas se nós pararmos para observar, o pecado já está sendo manifesto na vida daquele bebezinho, recém-nascido. Quando você não dá o que ele quer na hora que ele quer, o que ele faz? Teve até eu não lembro agora, foi um jurista americano, que ele falou que, na verdade, a criança, um bebê, é um criminoso. Ele começa a analisar isso e ele começa a fazer aplicações como se um bebezinho, utilizando assim aplicações reais na vida prática, uma pessoa que não tem nada a ver com religião, e ele começa a explicar claramente, fica muito claro no artigo que ele faz, que, na verdade, a criança já nasce uma criminosa. Se você não faz o que ela quer, ela vai espernear, vai embirrar, e se você permitir, ela vai te dar um tapa. Então, de certa forma, o pecado já está no coração desde que você nasce. Ou, como fala o apóstolo Paulo aqui, já
desde a concepção da mãe, a mãe e o pai já passam o pecado para o filho. A natureza caída, a natureza pecaminosa já é passada lá no nascimento. Agora, irmão Jonathan, eu tenho uma outra perguntinha dentro disso aqui. A outra perguntinha é isso. Mas isso são todas as pessoas? O meu filhinho, a minha filhinha pequenininha, também é um pecador, meu filhinho, a minha filhinha, o meu bebezinho? Ou são só os bebezinhos assim, Jamais. de temperamento ruins, que são pecadores, mas aqueles bem meigos, assim, bem dóceis, eles não são pecadores? Isso é muito triste, como eu falei, muito triste. Eu estou para ter um filhinho. Minha esposa está no 6º mês de gravidez. E só em pensar que o meu filho já vai nascer um pecador, isso é muito triste. Mas sim, não importa qual seja a criança, ela já nasce em pecado. Ela já nasce já uma pecadora, já nasce já com essa vergonha que nós, como pais, passamos para os nossos filhos. Todas, sem exceção nenhuma. Eu lembrei de um texto aqui, é duro, mas está escrito na Bíblia, né? Sim. Romanos 3, versículo 23. Pois todos, aqui não separa ninguém, né? Todos. Todos. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tem outros textos, né? Mas eu lembrei de forma assim muito clara. Muito propício esse texto. Todos pecaram e acabaram se afastando do amor de Deus. Nós podemos parafrasear, né? E outra coisa que eu fico pensando, irmão, é uma ilustração assim meia grotesca, num certo sentido, mas imaginemos um casal de animais, né? Alguém, um fazendeiro aí, compra um boi e uma vaca. O Antônio comprou do João. Pronto, então essa vaca e esse boi pertence ao Antônio, ele comprou. Ele comprou só o boi e a vaca. Mas e os bezerrinhos que nascerem desse casal de animais aí? E os filhos, e os netos, e os bisnetos desse animal? Se não matar nenhum morrer, quando pensa que não, vai ter espalhado um grande número de gado proveniente apenas de uma... De quem serão? O Antônio só comprou um boi e uma vaca. E esses filhos e netos e toda essa descendência de bois aí, vai ser de quem? Do Antônio que comprou ou vai ser do João que vendeu? Do Antônio, com certeza. Do Antônio. Então eu fico pensando assim, Adão e Eva pecaram. Decidiram desobedecer a Deus e obedecer ao Satanás. Num certo sentido, eles se renderam a Satanás. E em consequência disso, né, eles se tornaram pecadores, o salário do pecado é a morte, e agora tiveram filhos. E esses filhos tiveram filhos e foram tendo, e estamos nós hoje aqui, eu e o Jonathan aqui no programa e todos vocês aí assistindo. Todos nós somos descendentes de Adão. Eu me lembro que lá em São Paulo, eu tenho um lugar lá que eu frequento, fazer manutenção de impressora, e o dono lá, ele chama todos os clientes de primo. Ô primo, ô primo. E logo que eu ouvi ele falando isso, a primeira pessoa que eu ouvi ele falando, eu pensava que era primo real, de sangue, assim. Mas depois eu vi que ele tratava todo mundo assim de primo, e eu fiquei pensando, num certo sentido, todos nós somos primos. Somos parentes, né? Descendemos do mesmo casal. Porque, num certo sentido, todos somos primos. Eu sou filho de alguém que é irmão de outra pessoa que veio de Adão também. Então, num certo sentido, todos somos primos. E da família de Noé também, né? Todos vieram da família de Noé. Então, todos nós que somos descendentes de Adão, que pecou, Adão e Eva pecaram, o casal pecou, então todos nós nascemos em pecados. Essa descendência toda pertence ao pecado ao nascer, independente de escolher uma coisa ou não, independente de qualquer coisa, igual todos os bezerrinhos que nascem vão ser daquele Antônio. Então, nós pertencemos ao pecado, somos pecadores por nascimento, ao nascer já somos. Aproveitando a aplicação que o irmão fez aí, no momento que Adão e Eva pecaram, eles se venderam para Satanás. Não foi isso que aconteceu? Então, automaticamente, quando Adão e Eva cederam a Satanás,
eles se tornaram servos de Satanás e se venderam a ele. Então ele tem domínio não só sobre Adão e Eva, como todos os descendentes de Adão e Eva também. Então, exatamente por esse motivo que a Bíblia afirma que agora nós estamos submetidos ao pecado e somente a graça de Jesus é que pode nos libertar. Vamos ver isso? Sim. Romanos capítulo 6, no versículo 16, esclarece que ao Adão e Eva pecarem, o pecado entrou e quando nós cometemos o pecado, nós nos tornamos servos daquele que originou o pecado. Romanos capítulo 6, no versículo 16. Querido, a nossa proposta é que você abra a sua Bíblia. Se é impressa em papel ou se é digital aí no seu celular, no seu computador, não importa. Mas aqui é para a gente ler o que está escrito na Bíblia. Aos Romanos, capítulo 6 e o versículo 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Então é exatamente a ilustração que o irmão colocou aí, que ajuda, traz um pouquinho de luz a isso. Adão e Eva se tornaram escravos de Satanás, eles se venderam para Satanás. E automaticamente nós, então, já nascemos em pecado e vamos morrer em pecado se nós não escolhermos sair do pecado. O irmão fez uma pergunta ali, será que todo bebezinho, até aquele mais calminho, também nasce em pecado? Sim. Nós, pais, o que nós podemos fazer é procurar aplicar o amor na nossa vida e procurar ensinar esses princípios de amor para os nossos filhinhos. Então, se já estiver, o pai e a mãe tiveram o amor na vida, o que eles podem fazer é ajudar o filho a desenvolver esses atributos do amor de Deus e então sim, eles vão estar se afastando do pecado, deixando de servir Satanás e começando a servir a Deus. Muito bem. Irmão Jonathan, eu acho que nós abordamos vários aspectos assim sobre o pecado, né? Que está na Bíblia, né? O que a Bíblia fala sobre o pecado, o que é pecado, qual a origem do pecado, onde se originou, com quem, como se originou, qual a relação entre a lei de Deus e o pecado. Quando nós nos tornamos pecadores, nós percebemos que ao sermos concebidos no ventre, né, em pecado me concebeu, o irmão leu aí, né, Salmo 51. E agora, talvez algumas pessoas que estão nos assistindo estejam pensando, mas rapaz, eu sou pecador, mas eu nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei, mas de acordo com o que está na Bíblia, todos pecaram, nós lemos aqui, eu também sou um pecador, meu filhinho, meu bebezinho também é um pecador e agora estamos todos perdidos. Queridos, eu quero dizer para você que essa é a verdade que nós encontramos na Bíblia sobre o pecado. Hoje nós decidimos mostrar o que a Bíblia fala sobre o pecado. Porém, é um problema sério, né? Como nós falamos no início, é o maior problema do universo e todos nós estamos envolvidos nesse problema, querendo ou não, sabendo ou não, todos nós estamos envolvidos. Porém, existe uma solução sim para este problema, né? Então, a Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia mostra a verdade de forma clara, sem esconder, e é isso, sobre o pecado é isso aí. E o salário do pecado é a morte, a consequência final do pecado está escrito aqui no livro da Epístola aos Romanos. O salário do pecado é? 6,23 aqui mesmo. 6,23, o salário do pecado é a morte. Então, todos são pecadores e o salário do pecado é a morte. Porém, esse mesmo versículo não termina assim. Esse mesmo versículo tem uma outra parte que diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Na próxima terça-feira, nós vamos nos aprofundar nesse outro aspecto, no aspecto da solução para o pecado. Então, nós já estamos agora com quase 1 hora de programa e nós não vamos adentrar muito nesse outro aspecto, porque senão nós vamos levar mais 1 hora e a solução, a gente precisa dedicar mais tempo na solução do que no problema em si. É importante a gente saber qual é o problema para evitarmos o mesmo, mas o nosso foco maior deve ser na solução. Não é isso, irmão
Jonathan, com certeza. Dá uma palhinha aí, só para chamar a turma para a próxima terça-feira, quando nós vamos falar sobre a solução para o pecado. Então eu já vou direto aqui para o verso mais conhecido da Bíblia. Sim. João capítulo 3, no versículo 16. Eu acredito que todo mundo sabe de cor este verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não receba as consequências do pecado, mas tenha vida eterna. Então Jesus já veio, você sabe disso. Jesus já veio, já morreu por nós, Ele deu a vida para nos libertar da consequência do pecado. E o versículo ainda 17, do mesmo capítulo 13 de João, diz que Ele não veio aqui para nos condenar. Por mais que nós estamos falando aqui de maneira bem clara e bem dura, né, irmão Joel, que o pecado é coisa ruim, é uma vergonha, nós somos pecadores, eu sou pecador, você também é um pecador, o irmão Joel também é um pecador, mas Jesus veio aqui não para nos condenar, Ele veio justamente para nos libertar, Ele veio para nos salvar do pecado. E Ele pode fazer isso. Então, no próximo estudo, a gente pode conversar um pouquinho e tentar abrir um pouquinho mais essa esperança graciosa, maravilhosa que Deus nos provê aqui. Então, meu querido amigo, tem esperança. Como receber o perdão para o pecado? Qual a solução para o pecado? Nós vamos adentrar em detalhes sobre isso no estudo que nós vamos fazer na próxima terça-feira. Agora, antes de fecharmos o programa de hoje, eu tenho mais uma perguntinha para o nosso colega aqui. Agora, irmão Jonathan, nós já falamos que vamos entrar em detalhes sobre a solução para o pecado, perdão para o pecado, mas na Bíblia está escrito que existe um pecado que é imperdoável. Para esse pecado não tem perdão. Que pecado é esse, irmão? Vamos procurar ver o que Jesus estava falando? Sim. Mateus capítulo 12, no versículo 31. Mateus capítulo 12, versículo 31, Jesus começa a falar aqui a respeito de um pecado que pode sim nos impedir de alcançar o céu. Nós já falamos que Jesus não veio nos condenar, que Ele veio nos salvar, que nós vamos conversar mais sobre isso depois, mas existe um pecado que pode sim nos impedir de alcançar o céu. Versículo 31 e versículo 32. Posso ler? Pode ler. Por esse motivo, eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Esse texto é forte. É muito forte. É bastante forte, mas ele é importante também. Foi por isso que nós colocamos ele aqui para nós conversarmos juntos e procurarmos entender o que significa isso. O que me choca um pouquinho, irmão João, é que Jesus, mesmo que é quem está falando, ele fala, mesmo que vocês falem, blasfemem contra mim, vai ter perdão. Mas se vocês pecarem, blasfemarem contra o Espírito Santo, não há perdão. Na prática, foi o que aconteceu. Aquelas pessoas que incitaram a morte de Jesus, que zombaram de Jesus, brincaram com o poder divino dele, logo depois, muitos deles se arrependeram e se converteram e foram aceitos, foram salvos. Mas então, por que contra o Espírito Santo não? Vamos tentar entender um pouquinho? A própria palavra de Deus ajuda a entender, Evangelho de João, capítulo 16, no verso 8. O Espírito Santo tem uma missão muito importante. E, na verdade, acho que já está bem claro aqui, infelizmente, que nós somos maus. Uhum. Nós somos maus e nós não conseguimos fazer o bem nem nos libertar do mal. Por nós mesmos, nós continuaríamos servindo Satanás. Você sabe, nós sabemos que esse é o desejo do nosso coração. Nós pendemos para o que é errado. Por mais que a gente saiba o que é errado, você ainda pende para o que é errado. O único que pode nos dar a clareza, nos iluminar, ajudar a nos libertar do pecado é o Espírito Santo. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui fica bem claro qual é a missão do Espírito Santo. É nos convencer do pecado.
Sabe aquele momento que você faz alguma coisa que você sabe que faltou amor, que você não foi correto naquele momento ali, e algo te fala no seu coração, poxa, Jonathan, você poderia ter feito melhor. Aquilo que você fez não foi correto. Aquela voz que fala para você voltar atrás, para você deixar de fazer alguma coisa, pedir perdão para alguém, é o Espírito Santo. Ele é que nos convence do nosso erro. E a blasfêmia contra o Espírito Santo que Jesus está falando ali, o pecado contra o Espírito Santo, como falam outras versões, é justamente o fato de nós ignorarmos essa voz. Se o único que pode nos libertar aqui, nos convencer de que nós estamos errados e de que nós precisamos melhorar, se o único que pode fazer isso, nós ignoramos ele, não tem solução. Aí não tem solução. Mas dá para nós entendermos aqui também que qualquer pecado que nós cometermos, o Espírito Santo vai nos ajudar a ter ciência dele e nós vamos perceber que nós precisamos melhorar. Qualquer pecado, não importa qual seja. E se nós correspondermos? Se nós correspondermos. Seremos perdoados. Seremos perdoados. Agora, se nós resistirmos, por exemplo, vamos dizer uma coisa boba. Por exemplo, eu estava vindo agora no caminho e recebi uma mensagem do grupo da faculdade sobre colar. Perguntaram assim, colar é pecado? Colar na prova. Uhum. Aí o pessoal ficou observando ali e alguém falou, sim, é um falso testemunho. Você está dizendo que sabe alguma coisa que você não sabe. Você está sendo desonesto. É uma coisinha boba. Aí o Espírito Santo fala no seu coração e você ignora e continua fazendo o que é errado. Ou qualquer outra coisa. O Espírito Santo tenta te convencer, isso que você está fazendo não é certo. E você fala, é só dessa vez, deixa para lá. E continua fazendo. Isso é você insistir no pecado e nós vamos ver na palavra de Deus que isso entristece o Espírito Santo. Porque o objetivo de Deus, todo o plano que nós vamos conversar na semana que vem, inclusive, é para nos resgatar, fazer com que o amor transpareça em tudo que nós formos fazer. Todas as palavras, nossas ações, todas as pessoas com quem nós entrarmos em contato, elas têm que sentir esse amor, elas precisam sentir o amor de Deus, que Deus quer manifestar através de nós. O Espírito Santo nos ajuda neste caminho. E se nós ignorarmos ele, então, nós não somente ficamos sem a oportunidade de nos arrependermos, como também nós deixamos o Papai do Céu triste. Vamos ler, para a gente finalizar? Sim. Efésios capítulo 4, no versículo 30. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, no versículo 30. Pode ler? Por favor. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. É lindo este verso, mas é uma advertência forte também. Aqui o apóstolo Paulo apela, fala, não entristeçam o Espírito Santo. Então, eu já quero fazer um apelo agora aqui, irmão Joel, Sim. aos nossos amigos que estão assistindo. Se por acaso, no decorrer da nossa conversa aqui, o Espírito Santo falou no seu coração, te mostrou algumas coisas que você pode demonstrar mais amor, que você pode ser melhor, não entristeça o Espírito Santo. Se ele está falando com você, aceite, acate a voz dele. Como o irmão Joel bem falou aqui, Deus trabalha por nós como um pai trabalha pelo filho. E algumas vezes o filho não entende o porquê não, ou o porquê que deve fazer alguma coisa. Uhum. Mas o pai, ele ama o filho, ele quer o bem do filho. E Deus de igual forma. Então, se o Espírito Santo estiver falando com você neste momento, aceite essa voz, procure distinguir essa voz no seu coração e seguir. Caso contrário, seria blasfêmia, pecado contra o Espírito Santo. Estaria literalmente fechando a porta do céu, nos impedindo de qualquer forma de aceitar o sacrifício de Jesus ou de nos convencermos que estamos errados. Então, nós fomos selados para a redenção, para a salvação, mas se nós entristecermos o Espírito Santo, aí a situação fica triste. Bloquearmos o único meio de comunicação que o céu tem com a nossa mente, aí pronto, o céu não pode fazer mais nada, né? Infelizmente. Estaremos perdidos. Irmão Jonathan, muito obrigado por separar esse momento para estar conosco aqui no estúdio, estudarmos juntos, né? Abrirmos a Bíblia e vermos o que a Bíblia fala sobre o pecado, a origem dele, a relação entre a lei de Deus e o pecado, quando nos tornamos pecadores, qual o pecado que não tem perdão para ele. E o porquê também. E o porquê. E na próxima terça nós vamos estudar agora sobre a solução para o pecado. Todos os pecados, menos este, o céu
elaborou um plano, um projeto para solucionar este problema. Um mega projeto, né? E é sobre isso que nós vamos estudar na próxima terça. E você está convidado, né, para estar conosco. Convide os seus amigos, fale para eles, as pessoas que você sabe que gostam de estudar a Bíblia ou que estão aflitas por algum pecado, algum erro que cometeu, aquele sentimento de culpa. Convide para estarem conosco na próxima terça-feira e nós vamos ver a solução de Deus, o projeto de Deus para resolver o problema do pecado. Tá bom? Mas antes de concluirmos, nós vamos fazer uma oração. O nosso querido colega, o nosso missionário aqui, Ron Jonathan Machado, estará nos conduzindo nesta oração. Querido Pai de amor, estamos, Senhor, na Tua presença e te somos gratos, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, oportunidades que o Senhor tem falado conosco, as oportunidades que temos aqui de aprendermos aos Teus pés. Neste momento, Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial sobre cada um dos nossos amigos que estão acompanhando esse estudo. Que o Teu Santo Espírito, aquele que pode nos convencer, que pode nos ajudar a ser melhor, possa estar trabalhando no coração de cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a perceber onde tem faltado amor na nossa vida e nos dê a capacidade, a força para demonstrarmos o amor em todos os momentos, em todas as situações que nós estivermos. Amém. As pessoas possam perceber o Teu amor através de nós. Amém. Isso nós te pedimos, não porque merecemos alguma coisa, mas pedimos através de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amigos, nós agradecemos aí a sua participação por estar conosco até agora estudando a Bíblia e concluímos esse estudo de hoje e aguardamos você na próxima terça-feira às 19h30. Até lá!